No programa de hoje você confere. Completa 10 anos que o prefeito de Campinas, Toninho, foi morto. Você já se perguntou como é a vida na estação meteorológica? As ações ganham novos investidores, os jovens. No programa de hoje você vai conferir a situação dos teatros públicos de Campinas. E ainda vamos conhecer a vida de Lívia, uma campeã de jiu-jitsu. No jiu-jitsu, um exemplo de superação. Começa, a partir de agora, o Espelho Urbano. Olá! Luana, você acha que os jovens de hoje em dia gastam muito dinheiro à toa? Com certeza. Balada, shopping, fast food. Mas essa realidade está mudando, sabia? Verdade? É verdade. O repórter Henrique Biguetti descobriu uma galera que tem usado seu dinheiro para investir em aplicações e foi atrás para apresentar para o Espelho Urbano essa nova maneira de gastar dinheiro. Os gráficos, as cotações e o amontoado de números causam calafrios em muitas pessoas. Mas para a geração Y, o mercado financeiro é visto como uma oportunidade de faturar alto. Daniela tem 22 anos, é formada em Relações Públicas e há 1 ano investe na Bolsa. A jovem investidora ingressou no mercado financeiro quando ainda trabalhava no banco. Eu comecei a investir porque eu comecei a estagiar no banco. Então eu obtive contato com investimentos, pude entender melhor e sempre foi um interesse meu estar buscando algo para aumentar a rentabilidade. Já a Natália conta que no início teve medo, mas com incentivo de amigos e a ajuda de um curso, a Bolsa se tornou um negócio muito atrativo. Eu já tinha vontade, mas eu tinha medo e não conhecia, né? Então uma vez um amigo meu da faculdade começou a trabalhar uma corretora e me indicou para começar a investir e como ele conhecia, eu falei assim, agora é mais seguro, fiz um curso para conhecer e eu comecei a investir na Bolsa por conta disso. Segundo a Bovespa, os jovens são o grupo de pessoas que mais investem na Bolsa. Eles representam 25% do total de investidores. A maioria tem entre 26 e 45 anos e são da região Sudeste. O aumento do número de jovens e também de investidores do sexo feminino na Bolsa de Valores é explicado por um fator cultural, né? O brasileiro tem uma cultura bancária por conta de ter lidado por muitas décadas com um cenário de hiperinflação, então a gente tinha que aplicar o dinheiro correndo no banco. Hoje em dia isso já não existe mais, a situação está muito controlada da inflação. Mulheres e Bolsa sempre andaram juntos e isso não é novidade para ninguém. Mas, ultimamente, essa intimidade tem aumentado muito. Nos últimos 8 anos, aumentou em 10 vezes o número de mulheres que investem na Bolsa. A mulher, eu entendo que quando começa a investir na Bolsa, a gente percebe que são mais disciplinadas do que os homens. Os homens, eu acho que são um pouquinho mais gananciosos e as mulheres não são tão gananciosas na hora de investir em ações. Então, acabam tendo mais disciplina ao longo do tempo. E disciplina na Bolsa costuma ser premiada com maiores lucros. Para investir na Bolsa não importa a idade, sexo ou profissão, mas alguns cuidados devem ser tomados. Primeiro, você buscar conhecimento, então um curso é um grande caminho para você fazer isso, e entender bem quais os fatores de risco que fazem parte aí do mercado para qualquer tipo de investimento. Aproveitando que o assunto é economia, a nossa repórter Jéssica Caldeira está com o professor Fábio Aderosa, que vai dar algumas dicas para o pessoal que quer acertar na hora de fazer investimento. Oi, Jéssica! Olá, Luana! Como você disse, estou aqui com o professor Fábio, da PUC Campinas, de Economia, e ele vai nos dizer um pouco de como funciona mesmo esse mercado em época de crise, como investir. Bom, professor, a gente vê assim que as pessoas têm uma dúvida. Nesse momento agora, o cidadão comum, ele deve poupar, deve gastar ou investir é a melhor opção? Normalmente em períodos assim mais turbulentos, a ideia é ter cautela, né? Não se arriscar muito, sempre fazer as aplicações menos perigosas, digamos assim, né? Sem se arriscar muito. Cautela é sempre bom em momentos de turbulência. E as pessoas têm assim, quando vai investir, tem aquela dúvida, onde que eu invisto? Eu quero investir, mas não sei aonde. E tem aquelas histórias de renda variável, renda fixa. Quais são essas opções e para quem que é a melhor? Para o pequeno poupador, né, o ideal seria as opções de renda fixa.
para caderneta de poupança ou outros produtos que são oferecidos aí pelo sistema bancário. Para aqueles que gostam de arriscar um pouquinho mais, tem o renda variável, aplicação na Bolsa de Valores, mas aí não é para qualquer um, né? Aí precisaria ter experiência, saber lidar com esse mercado, porque é um aplicado que você tem o risco de perder todo o capital investido. Agora, uma coisa que está meio que na moda é a questão dos papéis do tesouro, né? Porque popularizou muito, está muito mais fácil até pela internet você ter acesso. É uma opção boa agora para o pequeno investidor também? É uma opção boa. É uma opção boa. Os títulos do Tesouro, né, eles são remunerados pela taxa Selic. A taxa Selic tem uma remuneração muito boa. Ontem o Banco Central rebaixou de 12,5% para 12%, mas ainda é uma remuneração muito boa. Eu acho que é uma excelente oportunidade de aplicação. E hoje, pelo site do Tesouro Nacional, é muito simples hoje você conseguir fazer esse tipo de aplicação. Eu considero uma aplicação segura e rentável. Ok, obrigada, professor. Voltamos aos estúdios. Emerson. Obrigado, Jéssica. Obrigado, professor, pelas dicas de economia. Bom, agora eu vou começar a investir melhor o meu dinheiro. Você em casa já parou para pensar como é feita a previsão do tempo? Emerson, já se interessou em saber quais os métodos para saber se vai chover, se vai fazer sol? Olha, para falar a verdade, não, viu? Eu sempre procuro saber só se vai estar frio ou calor quando eu vou viajar, e só. Para você é fácil, mas como será que eles descobrem tudo isso? O Espelho Urbano mostra agora. Todos os dias, as telas da TV e as páginas de jornais recebem uma grande variedade de símbolos que nós chamamos de previsão do tempo. Uma prática que, apesar de poucos conhecerem o funcionamento, é assunto comum do dia a dia. Afinal, como estará o tempo amanhã? Já aconteceu comigo e acontece muitas vezes, por exemplo, estou na praia, de férias, de repente alguém olha para mim, você que é meteorologista, vai chover ou não vai? O termo previsão pode até nos lembrar algo místico relacionado a bolas de cristais e cartas de tarô, mas nada disso. Aqui no CEPAGRE da Unicamp e em outros centros de meteorologia, a previsão do tempo é feita através de aparelhos tecnológicos e muita matemática. De místico não tem nada, não existe uma bola de cristal que eu olho para a bola de cristal e ela me diz todas as informações. É extremamente exato, física. Você precisa de equações no momento, equação de conservação da massa, conservação da energia, as leis de Newton, são as equações, isso é o básico, é só o começo de todo o sistema meteorológico. Ana Maria de Ávila é diretora do CEPAGRE e conta que na sua rotina não existe nada de anormal. Eu chego pela manhã, eu olho a imagem de satélite, eu olho os dados da estação meteorológica, né? Está tudo funcionando direitinho. Com a imagem de satélite eu vou ter alguma curiosidade, alguma necessidade de olhar algum dado de outra região. A diretora alerta, no entanto, que apesar de hoje o satélite ser uma ferramenta de grande importância na captação de informações sobre o sistema de meteorologia, ele não é completo. Eu não sei, por exemplo, se o satélite mostra uma área mais escura, onde não tem nebulosidade nenhuma, eu não sei qual que é a temperatura que está no momento naquela região. Então, para isso, eu preciso das estações meteorológicas. Nas estações meteorológicas, eu meço a pressão atmosférica, eu meço a temperatura, eu meço a chuva, eu meço a radiação solar, o quanto de radiação está chegando, o quanto está saindo. Seja por satélite ou através das estações meteorológicas, não importa. O fato é que, graças a esses profissionais, estaremos informados sobre o clima de amanhã, faça chuva ou faça sol. Falando em chuva e sol, o mês de setembro marca a chegada da primavera e a cidade de Olambra comemora em grande estilo. Até o dia 25 acontece a 30ª Expo Flora, com exposições dos mais diversos tipos de flores. A exposição acontece de quinta a domingo. Informações sobre o evento e compras de ingresso podem ser obtidas através do site www.expoflora.com.br ou pelo telefone 19 3802 1421. E você, não saia daí. O Espelho Urbano volta depois do intervalo.
respeito. Bom para você, melhor para todos. Faz 10 anos que foi assassinado o prefeito da cidade de Campinas, Toninho. O X da Questão traz uma matéria especial sobre este fato que marcou a cidade. Antônio da Costa Santos, 49 anos. Sua vontade de transformar Campinas e sua determinação fizeram com que ele vencesse o segundo turno das eleições municipais no ano de 2000. Foram 290 mil votos, quase 60% dos eleitores de Campinas apostaram na coragem de Toninho. Arquiteto, doutor em urbanismo, Toninho sempre fez questão de manter a simplicidade. Ao tomar posse na prefeitura, sabia que a violência era o maior problema que a cidade enfrentava. A violência que acabou com o próprio sonho. O prefeito foi assassinado. Desde então, após 10 anos da morte de Toninho, a população campineira ainda procura saber o motivo do crime e quem o cometeu. Um motivo político. Se quisessem levantar a lebre, né, vamos dizer assim, os fatos acontecidos, eu acho que teria algum resultado. Porque nesse país tudo fica impune, tudo que acontece não dá, vira pizza. O Toninho, na época, ele começou a mexer em setor muito poderoso nessa cidade, tá? E isso aí, você junta as duas coisas, acabou culminando na morte dele. É difícil falar o que é, o que não é. Mas tá estranho, tá. É muito tempo que aconteceu esse crime até agora, né? Nunca ninguém resolveu nada. Foi um crime político, eu tenho certeza do que estou falando. Foi sim. E é uma coisa que a gente vai ficar tendo que engolir esse sapo pro resto da vida, né? Não consegue chegar a nada. Olá, começa agora mais um X da Questão. E hoje aqui comigo está Rosiana Garcia, mulher do prefeito assassinado de Campinas, Antônio da Costa Santos, mais conhecido como Toninho. Ela vai nos contar um pouco mais sobre o caso. Rosiana, você acredita que a morte de seu marido foi encomendada? Eu acredito. Acredito. Se eu tinha alguma dúvida nesses 10 anos de luta e de contato com a polícia e com esse inquérito que foi feito, hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que essa morte foi encomendada. E por quê? Por que eu acho que essa morte foi encomendada? Antônio morreu porque ele era o prefeito de Campinas, porque ele ocupava esse cargo e porque, ocupando esse cargo, ele tinha um poder de vetar várias coisas na cidade, né? Ele não morreu por acaso, né? Não morreu porque era um cidadão qualquer de Campinas. E eu acho que foi encomendada justamente por essas pessoas e por talvez um grupo de pessoas, eu não sei, né? Que tinha interesses em coisas que Antônio poderia vetar. Portanto, acho que foi encomendada sim, né? Eu tenho hoje certeza, eu posso dizer certeza absoluta. Como foi o seu relacionamento com a imprensa durante todos esses anos? Foi muito bom, principalmente com a imprensa campineira. Porque como Antônio foi assassinado na noite anterior às duas torres gêmeas, né, a imprensa nacional, que estava no dia 11 de setembro de manhã, vindo toda para Campinas para fazer a cobertura do assassinato dele, com o episódio das torres gêmeas, essa imprensa nacional voltou para trás. E no dia 11 de setembro, só isso apareceu na imprensa nacional, né? Só Campinas, que ficou mais focalizada no assassinato do prefeito. Então, e nesses 10 anos, no fundo, a imprensa é a única que eu conto para esta minha luta, né? A imprensa sempre esteve presente, né? Sempre esteve querendo me ouvir, sempre me deu voz, me deu imagem, né? Então, eu realmente sou grata à imprensa, principalmente ao jornalista, não aos donos de jornal, aos donos do canal de televisão também, né? Mas principalmente aos jornalistas que ficaram muito solidários com essa minha luta, né? E sempre querem me ouvir, sempre querem me mostrar, sempre querem, né? A Polícia Federal está sendo envolvida no caso agora, não está? Ainda não. Ainda não? Não, ainda não. O pedido de federalização eu já faço há muitos anos, né? E nunca fui atendida. Agora, há um mês atrás, mais ou menos, o meu advogado, que agora eu já estou no meu quarto advogado, né, que agora é o Dr. William Sesc Filho, ele fez um pedido lá em Brasília para a Procuradoria-Geral da República, um pedido formal de federalização, né? Porque já existe esse pedido
que eu fiz a 3 ministros da Justiça. Você acha que os motivos pelo qual o Toninho foi morto podem ser os mesmos que tiraram a vida do prefeito de Santo André, Celso Daniel? Não, não acho. Hoje, depois desses 10 anos de luta e de contato com toda essa problemática, né, eu acho que não. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei, quando o Celso Daniel foi assassinado, isto aconteceu 4 meses e 10 dias depois do assassinato de Antônio, né? Fui ao velório dele, né? Foi muito difícil para mim e eu fiquei realmente muito confusa. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não sabia, quer dizer, era uma coisa muito estranha. 2 prefeitos do mesmo partido, de 2 grandes cidades do estado de São Paulo. Em pouco tempo, né? Em muito pouco tempo, assassinados, né? Mas eu acho que é diferente. O Celso era um homem do partido. O Celso ia ser o coordenador da campanha do Lula, da primeira campanha, né? O Celso sempre foi um homem da executiva do partido, né? Coisa que Antônio nunca foi. Antônio era um arquiteto e um urbanista, acima de tudo, né? Então, a tese de doutorado dele foi pegando uma casa que ele comprou, que ele tombou, né? E que, portanto, quando um bem é tombado, tem toda uma região envoltória que nada pode ser construído ali sem permissão, né, dos órgãos competentes. E aí Antônio entrou nessa luta de patrimônio histórico e ele tombou vários bens, pediu o tombamento e conseguiu os vários bens no centro de Campinas. O centro de Campinas ficou praticamente congelado por causa da área envoltória. Que prefeitos posteriores quiseram tirar essa área envoltória para zero, para que aí possam ter construções desordenadas de qualquer jeito. Então, as cidades brasileiras, elas não são pautadas pelo planejamento urbanístico, né? E sim pela grana, né? E eu acho que esse é um dos grandes, esse é o grande assunto que Antônio teria, não só poder, mas que ele sabia, né? Ele sabia, ele era um estudioso dessa questão. E ele tinha poder agora para que a cidade pudesse ser planejada de uma outra maneira. Só que isto fere, né, o bolso. Então, eu acho que Antônio foi morto, foi assassinado por essa questão. Não só acho que a questão imobiliária, mas por essa questão de achar que uma cidade pode ser decente, né, que a prefeitura não precisa pagar propina, que a prefeitura não precisa pagar essas gorduras assim, para o lixo, para a merenda escolar, para a vigilância terceirizada, né? E foi tudo isso que ele fez em 8 meses. Então, em 8 meses, ele tirou dinheiro de muitos bolsos por aí. Foi por isso que ele foi assassinado, porque não tinha preço. Eu posso ser odiada por isso, pela classe política, mas hoje, depois de toda essa minha experiência, quem fica, principalmente no executivo, tem preço. Ou rouba, ou faz de conta que não vê que estão roubando. Né? Porque se você quiser levar a ferro e a fogo as coisas, acontece o que aconteceu com meu marido. Conta um pouco pra gente sobre a comunidade Quem Matou o Toninho. Então, não é uma comunidade, é um movimento. Um movimento. É um movimento, Quem Matou o Toninho. Esse movimento já existe há 8 anos, no mínimo, né? Nós temos um site que se chama www.quemmatotoninho.org. E é de um grupo de pessoas, grupo de amigos e de militantes, né, que me ajudam nesses últimos anos a organizar esse movimento. Me ajudam a organizar todas as manifestações que eu faço todo dia 10 de setembro, nesses últimos anos, todo o dia 10 de setembro. Nos últimos 9 anos eu faço uma manifestação, às vezes também faço no dia 4 de março, que é o aniversário de nascimento, né, de Antônio. Então, esse movimento me ajudou no abaixo-assinado, foi comigo a Brasília, em caravana, né, e continua me ajudando. Quem é o coordenador desse movimento também é o advogado, que é meu advogado hoje, que é o William Sesc Filho, né? Obrigada, Rosiana. Eu que agradeço. O X da Questão fica por aqui. Até a próxima. Completa 10 anos também um dos mais famosos atentados da história, o ataque ao World Trade Center nos Estados Unidos. E é feita nessa data uma homenagem às vítimas da tragédia, com um museu e memorial no local. Em substituição às Torres Gêmeas, estão construindo a Freedom Tower,
A nova torre vai ser maior que as anteriores e será inaugurada em 2013. O Espelho Urbano volta já. Esporte contra o preconceito. Esporte contra a violência. O Espelho Urbano está de volta e ao meu lado está o repórter Ubiratã Maia, que conheceu um novo grupo de atletas da cidade. Ubiratã, que grupo que é esse? Como que funciona? É o Cultura Clube de Corrida. É um grupo que treina para provas de 10 a 5 quilômetros, provas como a integração, que vai ser realizada esse mês aqui em Campinas. Vamos assistir o VT? O Cultura Clube de Corrida nasceu da necessidade de mudança de estilo e qualidade de vida, como conta o treinador do grupo. Estamos indo para o 5º ano e aí nós começamos a montar esse clube e começamos inicialmente com caminhada. Nós tínhamos poucos corredores, né? Na verdade nós tínhamos aí uma média de 20% só que eram corredores. E todos que estão hoje fazendo atividade, entre eles as mulheres, né, que é cerca de 70% aqui do nosso grupo, começaram com caminhada mesmo. E o foco principal é a saúde mesmo, né? Então a gente até tem alguns relatos de alguns alunos que percebem que através da caminhada, através da corrida, ela começa até a melhorar o seu estilo de vida, dando mais atenção para a alimentação, dando mais alimentação para o sono, para o descanso, né? Então acho que o foco principal é esse, é se preocupar com a saúde, não hoje, mas principalmente a médio e longo prazo. Um dos exemplos no grupo é Rita, que apesar de não ser sedentária, encontrou no atletismo um novo estilo de vida. O primeiro desafio é o seu limite, é você conhecer o seu corpo e tentar colocar um limite nele, né? Então acho que o primeiro desafio é o fôlego, que você quando começa você não tem. E a partir do momento que você vai fazendo essa atividade, você vai se superando. Então a cada corrida você corre um pouco mais e você vai colocando um desafio para o seu corpo. Então a corrida de rua é muito interessante por causa disso. Você sempre vai superando o seu limite. Alguns filhos, inclusive, começam a falar assim, minha mãe é atleta. Né? E você imagina para a mãe, minha mãe é atleta, minha mãe corre. Então isso para ela já se torna uma coisa assim, muito legal, que ela fala assim, pô professor, meu filho hoje me admira e já começa a falar até para os coleguinhas que eu sou uma atleta, tal, tudo isso graças à corrida. Muito boa matéria e muito obrigado, viu, Ubiratã? E falando em competição, o quadro Personagem Urbano traz a história de uma lutadora. Isso mesmo, lutadora. E é a Jéssica que vai nos contar a história de Lívia. Jiu-Jitsu. Já pensou em encarar? Bom, ela já. Quem vê Lívia treinando com o professor e treinador Silvio, faixa preta, não consegue imaginar que por trás de tantas conquistas existe um exemplo de superação. Para mim foi um resgate, foi mais um resgate familiar. Meu pai já era lutador de jiu-jitsu, ele foi aluno do lendário Hélio Gracie. E uma psicóloga pediu para eu procurar um esporte de luta para eu resgatar minha autoestima. E minha mãe falou, por que você não luta jiu-jitsu? Seu pai já lutava? Eu, nossa, é mesmo. Por que eu não pensei nisso antes? Eu tive, para mim, foi terrível. É como se minha vida tivesse acabado. Porque muitos neurologistas falaram, você não vai lutar mais. E um médico que falou, não, você pode fazer tudo o que você quiser. Só basta você querer viver. E o que me segura viva hoje é a minha vontade de viver. Eu voltei a lutar por conta disso. A Lili sempre tenta fazer a divulgação através do blog, do Facebook, das redes sociais, né? Para tentar mostrar os resultados da equipe, que a gente está sempre competindo, sempre aparecendo no jornal o resultado, então aparece o nome do atleta e, consequentemente, poderia aparecer o nome do patrocinador também numa foto, no kimono, né? E a Lili tem sido de grande ajuda aí nessa parte, né? Apesar da grande dificuldade em conseguir patrocínio e a necessidade de trabalhar durante o dia para custear a prática do jiu-jitsu, a vontade de entrar no tatame é maior que qualquer inconveniente. E por conta de questões fisiológicas que a mulher passa, a gente muda de peso durante o mês.
E eu subi na balança e eu estava um pouquinho acima do peso, mas isso era a roupa que eu estava por baixo do kimono. E o staff que estava me pesando falou assim, você passou do peso, você está desclassificada. Eu olhei para ele e falei assim, eu posso ir até o vestiário? É a roupa que está embaixo do meu kimono. Ele, não, se você descer da balança eu vou te desclassificar. Eu falei assim, não, por isso, minha mochila está aqui do lado, eu vou me trocar aqui mesmo. Existe o preconceito com o problema neurológico. Existe bastante preconceito. O problema neurológico ele é visto como problema mental, de certa forma, como se você estivesse limitado a executar tarefas do seu cotidiano. Eu sofri preconceito no trabalho, no esporte, em várias áreas. Problema para arrumar namorado e assim por diante. Mas no jiu-jitsu, com seus rituais de respeito entre os praticantes, Lívia encontrou espaço. Ela também se previne, né? Toma toda a medicação que faz parte do tratamento dela, mas em termos de exercício, de tudo dentro da lógica das possibilidades dela, da capacidade dela, mas o tratamento é normal, ela rola com todo mundo, não tem nenhum tipo de exclusividade para ela. Não. Eu tenho 2 tatuagens, são 2 fênix e elas significam sim o renascimento, ressurgir das cinzas. Não interessa se eu tenho problema neurológico ou não, eu voltei a viver. E confira no último bloco como está o cenário dos teatros de Campinas. E algumas dicas de cultura e lazer, daqui a pouco no Espelho Urbano. Luana, você conhece algum outro teatro além do Centro de Convivência? Olha, eu conheço Castro Mendes, mas já faz mais de um ano que ele está em reforma. Tem o Carlito Maia também no Bosque dos Jequitibás, mas já faz um tempo que a gente não ouve falar dele. Me parece que tem sido um pouco difícil encontrar alguns espaços culturais na cidade. Acho que a repórter Isabela Tonioli pode trazer algumas respostas para a gente. Oi, Isabela! Olá, Emerson. Olá, Luana. Vamos mostrar hoje para vocês as opções de cultura que Campinas e região oferece. Para começar, vamos assistir uma reportagem relembrando a situação precária dos teatros públicos de Campinas. E também vamos aproveitar para conhecer o novo teatro que a cidade acaba de ganhar. Confira as informações com Letícia Araújo. Você acha que cultura é apenas ir ao teatro? Então, o que é cultura para você? Cultura, teatro, Olha, tem teatro, atividades físicas, que nem folclore, também faz parte da cultura brasileira. Cultura, eu acho que é você demonstrar o que está na sociedade, através, por exemplo, de um teatro. Não sou muito de frequentar teatro, não. Campinas tem 3 teatros públicos. O Castro Mendes é um deles e está em reforma desde julho do ano passado. A previsão do término é em outubro deste ano e o valor aproximado da obra, segundo a Secretaria de Cultura, é de 9,5 milhões. Eles afirmam que as obras estão no prazo e quando a reforma terminar, quem vai ganhar uma cara nova é o Centro de Convivência Cultural. Enquanto isso, o Carlito Maia não tem nem previsão para melhoras. Olha, os teatros de Campinas estão em péssimas condições, mas isso vem de 30 anos, né? Nunca houve manutenção nos teatros. Nós consideramos os teatros municipais como patrimônio nosso e nós gostaríamos de ver a população tendo acesso a esses monstros da cultura que são os grandes teatros, né? Mas não é apenas a população de Campinas que sofre com um único teatro público. Eu, como ator, quando eu peço uma agenda e percebo que uma cidade grande como Campinas possui um teatro somente e ainda em péssimas condições, me dá muita tristeza. Agora, os moradores de Campinas podem contar com um novo teatro no César Moreiras.
Apesar de partir de uma iniciativa privada, a entrada para as apresentações é sempre de graça e busca a popularização da cultura. A programação ela é muito diversificada, ela procura abranger todas as linhas artísticas, culturais que existem. Nós sabemos que o público de Campinas consome cultura, então a ideia é abranger o máximo possível e do mais popular ao mais erudito, para que todo mundo que tem interesse e às vezes tem dificuldade de acesso, às vezes para você assistir uma boa peça você tem que ir para São Paulo, esse público possa aqui na sua cidade contemplar um bom espetáculo. Paulo Casati diz que mesmo sendo de graça, a programação é de muita qualidade. Nós temos muito hábito de falar, é de graça, então não deve ser de qualidade. E vocês vão ter oportunidade de conhecer a nossa programação, ela é de muita variedade e de muita qualidade. Apesar da população gostar de programas culturais gratuitos, tem gente que discorda, como por exemplo Tom Crivellaro, que é presidente da Associação dos Produtores Teatrais de Campinas. Quando você forma o público, que você tenta passar para o público que cultura é primeira necessidade, que você tem que guardar teu dinheiro no mês para poder ir ao teatro, ir ao cinema, ir à dança. Você tem o shopping center hoje dando teatro de graça para a população e na cabeça desse novo público fica: nós precisamos pagar tudo na vida, menos teatro. Pois é, cultura vai muito além de teatro e as opções não param por aí. Veja agora a seleção que fizemos de 2 espaços culturais que envolvem a dança, música e até cafés com poesia. E se você gosta de dança e música contemporânea, o Espaço Cultural Tugudum é uma boa opção. Lá, durante o ano todo, você pode começar um curso de improvisação, percussão, música e até mesmo dança contemporânea. Para obter mais informações sobre a programação cultural, acesse tugudum.com.br. Outra opção é a companhia artística Ungambicula. Você já pensou em comprar livros, dançar descalço, participar de um cine-café ou até mesmo de um café e poesia? Tudo isso você pode encontrar nesse local excêntrico. Ficou curioso para saber mais? Acesse o site ungambicula.com.br. E quer aproveitar nossas dicas de cultura para estar preparado e curtir um festival de música? Então fique ligado nessa dica. Acontece nos dias 12, 13 e 14 de novembro a segunda edição do SWU, um festival de música e arte que se hospedará em Paulínia, perto de Campinas. O evento, que trata também da sustentabilidade do planeta, já gerou 3.500 empregos diretos e indiretos e está contribuindo com o desenvolvimento da região. O SWU, sigla em inglês para Começa Com Você, terá 50 horas de música e mais de 70 atrações, entre elas o grupo americano Black Eyed Peas, os rappers Snoop Dogg e Kanye West, os veteranos do Faith No More, Peter Gabriel e Duran Duran, além de DJs da cena eletrônica mundial. Neil Young também participará do festival, mas somente como palestrante do Fórum de Sustentabilidade. Mais informações no site do evento, www.swu.com.br. E a Sala de Cultura fica por aqui. Emerson, Luana, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isabela. O que você está fazendo, Emerson? Eu estou anotando tudo que elas falaram porque eu não posso esquecer de nada, né? Espertinho você, hein? Bom, o Espelho Urbano fica por aqui. Até o próximo programa. Até o próximo programa.